futebol, que em muitos momentos foi considerado distração em meio a assuntos políticos e econômicos, está assumindo um papel cada vez mais ativo na história do país. Nos últimos jogos, o centro das atenções não foi a partida, mas os protestos realizados pela Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. Os protestos, legítimos e democráticos, estão sendo alvo de censura e muitos debates. Para conversar mais sobre o assunto, convidamos o colunista do site Meu Timão, Roberto Picelli. Olá, Roberto, obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Bacana. Antes de começarmos, vamos acompanhar a matéria do nosso repórter Gil Reis. O Pacaembu foi a casa da torcida corintiana durante muitos anos. Em 2016, essa mesma torcida realizou uma série de protestos em sua casa, na Arena Corinthians, reclamando principalmente da alta do preço dos ingressos e da condição do futebol brasileiro atualmente. Também eram alvos dos protestos a CBF, a Federação Paulista de Futebol e o ex-agente do Ministério Público Fernando Capês, acusado de desviar verba de merendas às escolas públicas de São Paulo. Marcos Vitorino é membro da Gaviões da Fiel e apoia a união das torcidas organizadas nos recentes protestos. É uma luta não só da torcida do Corinthians em si, como de todas as torcidas do Brasil deveriam se unir e brigar por essa causa, não só por um futebol mais justo, como uma sociedade também. O palmeirense Luciano Neto reconhece o histórico de lutas da torcida corintiana. Eu acredito que os times de São Paulo, eles têm que seguir o exemplo do Corinthians. Tirando o clubismo, o Corinthians ele tem um histórico de se envolver com essas coisas. Democracia corintiana é um exemplo disso. E, por exemplo, o Palmeiras muitas vezes fica omisso nessas situações. O Santos também, o São Paulo nem se fala. O São Paulo é o time que mais fica fora desses quesitos. Roberto, como foi mostrado na reportagem, a gente está vendo que esses protestos estão gerando muitas discussões. É notório a insatisfação dos torcedores com a própria diretoria do clube e com os próprios órgãos do futebol brasileiro. Você acredita que esses protestos possam surtir o efeito desejado pelas organizadas? É difícil a gente antecipar quais são os efeitos desejados pelas organizadas, né? Eu poderia dizer que eles já estão surtindo algum efeito. Pelo menos a gente está aqui discutindo sobre isso, eu vejo as pessoas falando sobre as reivindicações dos Gaviões da Fiel, e isso já é um efeito. Eu não sei se é só isso que eles desejam, se eles querem mais, mas com certeza alguma diferença esses protestos já têm feito. Mais para frente a gente vai ver se essas investigações, por exemplo, que eles têm pedido vão surtir efeito, de fato. Ontem foi noticiado que houve uma operação da polícia que prendeu pessoas nesse escândalo da merenda, então não sei se isso aconteceria se os Gaviões não tivessem cobrado, não sei se a polícia não ia querer dar uma resposta, ia querer de fato dar uma resposta se não houvesse alguém que estivesse ali levantando essa bandeira. Certo. O Bom Senso Futebol Clube, criado em 2013, foi uma iniciativa dos próprios jogadores. E nos protestos, esse movimento emitiu uma nota de apoio aos torcedores com a hashtag #LiberaFaixa. Né? Mas no jogo contra o São Paulo, o zagueiro Felipe, né, ele pediu para que os torcedores retirassem a faixa para que o jogo pudesse dar continuidade. Qual é a posição dos jogadores neste caso? Acho que a gente tem que ver o Bom Senso como um ator que não está isolado. Quando eles se envolvem com essa reivindicação da torcida, eu acho que eles também estão querendo pegar carona nessa polêmica. E a gente não sabe se o Felipe está envolvido diretamente com o Bom Senso, qual que é a posição pessoal do Felipe. O que eu vejo é que o Felipe está sujeito a muita pressão também. A gente não pode esquecer que um dos alvos dos protestos é a própria diretoria do Corinthians. Sim. E a diretoria com certeza deve constranger de alguma forma o Felipe a tomar uma posição pelo menos neutra com relação aos Gaviões da Fiel. Eu ficaria surpreso, sinceramente, se o Felipe, que é o capitão, né, então ele ocupa uma função ali de confiança no time, tomasse um partido pela torcida. Até porque o Felipe é um cara novo, né, por mais que ele esteja nessa posição, então não dá para exigir mais do que o que ele pode oferecer.
Você falou da manifestação contra a diretoria do clube, né? A gente percebe um distanciamento entre os jogadores, a diretoria, inclusive até os jogadores, né? Diferente do que aconteceu na década de 80 com a democracia corintiana, em que tinha essa união entre todos eles, entre a diretoria, os órgãos, os jogadores e torcedores, né? Contra a ditadura militar, o que surtiu efeito, a gente percebe, pela democracia, né? Por que essa regressão agora? Por que essa censura agora? Eu vejo alguns fatores que contribuem para essa diferença entre o que aconteceu na década de 80 e o que aconteceu hoje. Primeiro que a gente não pode desconsiderar que os atletas que estavam no clube naquela época eram mais politizados, né? A gente tinha Sócrates, a gente tinha Casagrande. Hoje em dia eu não vejo ninguém com esse repertório todo para representar o que eles representaram naquela época. É claro que se você tem um atleta politizado, um atleta que toma partido, isso tende a ter mais difusão na arquibancada. Agora, não acho que é só isso também. Eu acho que a sociedade brasileira na década de 80 vivia um momento de consenso. Todo mundo ali queria o fim do regime militar. Então, era mais fácil, talvez, unir a torcida toda em torno disso. Hoje não, hoje a gente tem uma divisão, talvez um corte de classe muito grande, e isso fica particularmente visível nas arquibancadas do estádio do Corinthians, onde existe um setor mais popular e outro mais elitizado. Certo. Roberto, o papo tá bom, mas a gente já volta, vamos para um rápido intervalo. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o Papo.com e o nosso convidado é o Roberto Picelli, colunista do site Meu Timão. Nossa produção conversou com um especialista em torcidas organizadas. Vamos acompanhar agora a entrevista com Bernardo Buarque, que vai comentar sobre os principais protestos da Gaviões da Fiel. As faixas são um meio de visibilidade e hoje, como o futebol ele é televisionado, ele é um espetáculo, isso faz com que essa conjugação da transmissão da partida tenha sempre de ter o foco nas torcidas. Então, os movimentos ultras deflagraram esse processo de questionamento aos clubes, às federações, e isso está repercutindo também na América do Sul. Isso chegou ao Brasil com os mais recentes protestos que as torcidas de São Paulo estão protagonizando. O preço ele está sendo maximizado. Então, o sócio-torcedor, todo esse tipo de vínculo do torcedor a um tipo de ingresso que é mais condicionado, que passa por uma triagem maior, está fazendo com que a torcida perceba que ela está sendo a vítima, as torcidas organizadas estão sendo a vítima nesse processo de elitização do futebol. Jogo no meio de semana às 10 horas da noite implica em dizer que o torcedor vai sair pelo menos meia-noite do estádio. E a gente sabe que as grandes cidades do Brasil não têm serviço público de transporte depois das 10 horas da noite. Então, para atender simplesmente a grade da televisão, acho que esse é um ponto de reflexão bastante interessante que pode ser levado adiante e com mecanismos de pressão, de fato, isso pode implicar numa mudança. Se eles conseguirem, de fato, contornar a rivalidade, contornar as inimizades, e Mancha, Independente, Gaviões, Jovem de Santos, de fato construírem uma bandeira coletiva, aí fica coisa muito forte e difícil de controlar. Acho que, de fato, eles vão ter um protagonismo que vai fazer com que isso não seja fogo de palha, seja um caso aí ligado a 2, 3 ou 4 rodadas do Campeonato Paulista, mas que seja uma agenda que se estenda por todo o ano de 2016.
Bom, Roberto, apesar dos protestos serem legítimos e democráticos, o clube pode ser punido por isso? Não, não pode. Primeiro porque a manifestação parte da própria torcida, né? E segundo porque, na verdade, a norma mais importante que a gente tem, que é a Constituição, garante livre manifestação do pensamento do ponto de vista formal. Então, não vejo espaço para nenhum tipo de punição. Agora, é claro que a gente está lidando com algumas entidades aí que decidem de uma forma obscura. Eu não duvidaria de uma retaliação, por exemplo, na escolha de árbitros ou em punições na justiça desportiva. Esse tipo de coisa a gente ouve falar, é incapaz sempre de provar, mas não me causaria surpresa se o Corinthians fosse prejudicado por conta dessas atitudes da torcida. O que é uma pena, né? É o que é uma pena, porque a gente simplesmente não pode controlar o que vai acontecer nessas entidades. Então, o tiro pode sair pela culatra. Bom, uma das reivindicações dos torcedores, que nós até vimos aí na reportagem com o Bernardo, é o alto preço dos ingressos. Você acredita que os preços são realmente abusivos? A gente está numa sinuca de bico, existe a elitização do futebol, que é um problema, principalmente para o torcedor do Corinthians. Eu, como torcedor, me sinto num ambiente totalmente diferente do Pacaembu na arena. É um público muito mais elitizado, você via gente de todo tipo do seu lado no Pacaembu. Isso não acontece na arena. Agora, por outro lado, lá atrás, quando o estádio foi anunciado e se pensou em fazer um palácio de mármore, eu não vi também as organizadas protestarem. Agora a gente tem um problema de equacionamento financeiro aí, o clube não é de um dono, é da própria torcida, então dá para entender, até porque teve uma série de reveses financeiros, ainda não conseguiu vender o patrocínio, os CIDs. Então, o estádio precisa ser pago e é natural que isso recaia na torcida. E mesmo se vendesse o direito de nome, indiretamente isso ia ser pago pela própria torcida. Então, acho que tem meios de mitigar esse problema com setores populares. Acho que a diretoria tem tentado fazer isso, talvez disponibilizar uma carga maior, mas não tem como fugir, pelo menos por enquanto, de um preço mais alto. Uhum. Nós sabemos que a Rede Globo tem a exclusividade de transmissão dos jogos. E os horários dos jogos dependem da prévia programação da Rede Globo, né? Você acha que isso é prejudicial para os torcedores e para o próprio futebol brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que o futebol é refém da Globo e pouca gente analisa a questão sobre esse ângulo, também porque a Globo é quem mais expõe o patrocinador dos clubes. Então os clubes querem passar na Globo porque eles conseguem vender o patrocínio caro só se eles tiverem o jogo transmitido na Globo, porque a Globo também dá mais ibope do que a concorrência. Então a Globo consegue interferir de uma maneira surreal no futebol. Ela de fato controla o futebol. O entrevistado disse muito bem. A gente tem um problema com o horário que é nítido. Você vai no estádio, a torcida simplesmente não consegue ir embora. Porque fica refém da Globo. Então, o que falta para os clubes, na minha visão, é um pouquinho de criatividade para desmamar da Globo, né? Para criar canais alternativos de divulgação. Em Portugal teve times que fizeram um canal próprio na internet, a receita vai toda para o clube. Então, reverter talvez uma possível uma perda de receita de patrocínio com uma exposição direta, com uma venda de assinaturas e tudo mais. Nós vimos que as manifestações também são contra o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, né? Você acredita que o futebol ele tem essa forma de expressar, tem essa expressão democrática de reivindicar assuntos políticos, como o que está acontecendo agora no nosso país, essa briga entre partidos e escândalos políticos? Eu acho que sim, eu acho que, principalmente porque a gente está assistindo a um movimento de torcidas organizadas que são compostas majoritariamente por torcedores de camadas populares. Então, elas servem como um veículo para expressar uma opinião que muitas vezes não é retratada na mídia tradicional, que é controlada por alguns grupos que patrocinam. Então, acho que o futebol tem esse lado positivo que é de trazer isso à tona, de dar voz para essas pessoas. Certo. Bom, o Papo.com fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Obrigada, Roberto, pela sua presença e até mais.